Olá, a paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: quando Deus enviou as pragas lá para o Egito, veio para consumir e destruir os egípcios por causa da teimosia dos egípcios. Enquanto que o povo de Deus estava protegido, imune, estava adorando a Deus. Tudo porque eles acreditaram no que Moisés disse a respeito de Deus. E assim mataram o cordeiro e colocaram o sangue no umbral da sua porta, e o anjo da morte não pôde entrar lá. Então, se o sangue do cordeiro, que tipificava o sangue de Jesus, for o suficiente para guardar do anjo da morte, quanto mais é o sangue de Jesus, que é o sangue original do Filho de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Então nós precisamos crer em Deus dessa maneira. Ou nós cremos em Deus, ou nós não cremos em Deus. E eu acredito que nós que somos crentes para acreditar em Deus, como o Salmo 91 diz, porque alguém disse: Ele é o meu Deus, nele eu confiarei. E por causa disso, praga nenhuma chegará em sua casa, 1000 cairá a seu lado, 10 mil à sua direita, porém você não será atingido, você não temerá espanto noturno, nem seta que voa ao meio-dia, nem propaganda que se propaga a meio-dia, 12 horas, meia-noite, qualquer hora que seja, porque o maior estando conosco, nós não temos que temer o menor. A propósito, essa é a tática do inferno, é a tática do diabo, trabalhar com temor, com pavor. Então, quando nós tememos, se desesperamos, é um comprovante que nós não acreditamos na proteção de Deus, e sim na eficácia do mal. Então, nós precisamos entender isso, sendo que a própria ciência admite que quando uma pessoa está apavorada, a sua própria imunidade fica paralisada. Então, se o campo biológico é assim, imagine o campo espiritual. Também é assim. Então, assim, o Senhor Jesus veio e colocou o reino do céu aqui na terra através de nós, os que cremos. Então, não é o mal que tem que nos fazer fugir, é ele que tem que fugir de nós. O reino de Deus chegou até vós, então nós precisamos acreditar nisto. Não tema, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai dar a vós o reino. Também já está escrito lá em Isaías 41, e verso 10, é lá onde ele disse: não temas, reduzido a nada será todos aqueles que contender contra vós. Isaías 53, e o verso 17 também diz: toda ferramenta preparada contra vós em juízo, vós as condenará. Então, nós não temos que temer. Essa ideia que diz que a gente tem que fugir, tem que ter uma fé racional, porque o próprio Jesus fugiu para o Egito. Ali se tratava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ainda faz criança. Agora, deixa o mal enfrentar ele hoje, como ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois é, ele é o leão da tribo de Judá, nós não temos que temer. Essa é uma das grandes vantagens de temer o Senhor, em ser crente, porque o que acontece agora, as pessoas que se manifestam crendo ou apavorado, então isso só revela o que está dentro de si. Então, se eu creio em Deus, se o maior está comigo, eu não vou temer o menor. Então, deixo aqui esse recado, essa palavra de fé para todos os que creem. Não devemos temer. O diabo trabalha dessa maneira com o pavor. O pavor nos paralisa. O pavor é um testemunho da nossa falta de fé ou confiança no Senhor. E naturalmente a fé na eficácia do mal. E sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé e o medo. Que o medo é a fé negativa. Então a fé positiva nos liga ao dono da vida, como a fé negativa nos liga ao destruidor. Se o maior está conosco, não temos que temer o maior, o menor. Então deixe essa mensagem aí para todos nossos amados irmãos.